Fiel, já vou falar quem foi o melhor em campo. Ranieri foi o melhor em campo na minha humilde opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Pra mim, Hugo defendeu o pênalti, perfeito, deu o título ao Corinthians. Mas o que o Ranieri jogou não tá escrito. Esse cara representou. Salve Corinthians. E o Romero no finalzinho? Romero e o Memphis? O Memphis aprendeu o espírito corintiano, aprendeu a catimba sul-americana. Isso é Corinthians, caralho. É assim que tem que fazer, Memphis. Representa com like, Fiel, porque a gente é campeão. E chupa, chupa Palmeiras. Representa aí, Fiel. Essa injustiça, entre aspas, que o futebol sempre cria, que, seguinte, a injustiça é o placar. Né? Sempre vai olhar em função do número que está lá em cima. Exatamente. Quem pode reclamar muito de justiça é o São Paulo, no caso. Que ficou fora. Exatamente o lance do Vitor Roque. Aliás, o Vitor Roque conseguiu... A participação do Vitor Roque na chegada do Palmeiras conseguiu o pênalti contra o São Paulo e ainda arrumou um pênalti hoje. Esse que foi, né? Esse realmente foi contra o Corinthians, mas o Veiga acabou desperdiçando e a gente vai falar sobre isso já já. Exatamente. Na realidade, né? Tardia, né? Tardia. O som veio com delay. A gente vai falar de arbitragem também, da atuação do Candançan. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. Como disse agora há pouco Calçade, né? É impossível dizer que não foi um título merecido para o Corinthians. Ele foi o melhor time ao longo de todo o campeonato. Ele foi quem conseguiu construir a sua trajetória, teve maior soma de pontos, né? Sim. A sua trajetória de forma mais coerente ao longo da competição, e ele mereceu ganhar o campeonato. Pela vitória no jogo de ida e pelo que ele conseguiu travar enquanto teve jogo hoje. Eu só lamento que eu não concordo com o espetáculo grotesco que a gente viu a partir do lance do pênalti. Ali acabou o futebol. Deixou de ter jogo de futebol. Você pode gostar de futebol por vários motivos. Eu gosto do jogo. Sim. Eu gosto de ver jogo. Embora o jogo estivesse muito ruim, dos dois lados, o Palmeiras sem nenhum argumento futebolístico para quebrar a defesa do Corinthians, a bola estava rolando. A partir dali deixou de rolar. E por parte, especialmente, né, dos jogadores do Corinthians e da torcida do Corinthians, a gente teve quase 2 horas de jogo, porque eles quiseram acabar. E, lamentavelmente, com morteiros sendo atirados em cima dos jogadores do próprio Corinthians. Sinalizadores no campo que só atrapalhava um jogo que estava para acabar e não acabava nunca porque se esticava uma situação sem nenhuma necessidade. Não acho que seja natural de uma final. A gente está cansado de ver final e eu não estou acostumado com esse show grotesco que a gente viu hoje a partir do lance do primeiro pênalti. Pontuar ainda sobre o jogo, que o Ramon Dias o Félix Torres, obviamente, foi muito mal. 2 lances atrapalhadíssimos dele, não tendo sido expulso no lance do pênalti. Altíssimo em todos os sentidos. Financeiro, né? Ficou assim, se o rombo era gigante, ele ficou indefinido, é difícil definir. Mas ele salvou, foi a fase prévia da Libertadores da América e agora conquista o campeonato estadual. É muita coisa para quem não tinha nada. Agora, o Corinthians a história do Corinthians é mais que o estadual. Embora, sim, quando você tem a final Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, você tem o Santos, sim, uma final entre grandes, o que vale ali é o confronto daquele momento. Concordo. Tudo até chegar ali, a gente discute aqui. Né? O quanto se vale a pena, se não vale a pena, os sacrifícios. Porque, assim, essa é uma final que ela foi disputada depois, por quê? Porque se a Federação Paulista começa a final, começa o estadual, quando se deveria começar, os jogadores iam chegar de férias para o primeiro jogo. E uma coisa, Calçade, essa então paralisação da data FIFA, retardar o início. Ela era benéfica para o Palmeiras. Para juntar os cacos ali. Exatamente. Tentar recuperar o Maurício, inclusive, não conseguiu. Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? E mérito do time do Corinthians, que conseguiu marcar de um jeito que é até um pouco antiquado, com esses 3 jogadores adiantados, com a linha de 3 jogadores atrás. O Palmeiras não fez as inversões de bola, não conseguiu balançar o sistema de marcação do Corinthians, não conseguiu incomodar de verdade o Corinthians. O que a gente tem que esperar a temporada para saber se o Palmeiras vai fazer isso contra outras equipes e se isso tem mais a ver
com o que é o Palmeiras ou com os méritos do Corinthians. Porque que o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis e Yuri, e os três estão aqui, você tem 4, 3, o Garro pode voltar um pouquinho. Hoje não precisou nem voltar tanto. Sim. Porque o Palmeiras não conseguia construir. O Corinthians mudou bastante, né? Durante o jogo, a maneira de marcar. Até os 20 minutos do primeiro tempo era impecável, porque o Corinthians, inclusive, não deixava o Palmeiras ficar com a bola. Se você for ver a posse de bola aos 20, 22 do primeiro tempo, era 65% do Corinthians, mais ou menos. Ou seja, o Palmeiras nem conseguia ficar com a bola. E acho que todo mundo tinha uma ideia parecida com a do Calçade de que, apesar do jogo fora, apesar do barulho da torcida e tal, o Palmeiras talvez tentasse se impor. Não conseguiu. A partir dali, é verdade, porque também não ia dar para o Corinthians fazer aquilo que estava fazendo o tempo todo, né? Aí é verdade, o Corinthians baixou um pouquinho as linhas, mas o Palmeiras não conseguiu criar uma chance sequer no primeiro tempo. E a única chance de fato perigosa do primeiro tempo foi o lance do Garro com chute na trave. E aí, eu acho que assim, o segundo tempo, você tem evidentemente mais discussão. É um momento em que o Palmeiras melhora, mas melhora assim. Também precisa, né? Não, e na base meio que do abafa, de jogar a bola ali, de um Corinthians que estava completamente recuado, aí cada vez com o tempo passando o mais... Estevão muito bem marcado. Aliás, isso tem acontecido, né? Aconteceu também no primeiro jogo, o Anrilhari acho que foi... A gente sabe que no Brasil isso funciona. Sim. O Corinthians foi campeão. As enchições que o Memphis estava sofrendo, as pressões e as cobranças que ele estava sofrendo, e eu entendo que se cobre o Memphis para que ele jogue futebol. Nome. Mas eu acho que o título ele ameniza tudo. Ele transforma as críticas ou as cobranças em críticas e cobranças num nível mais aceitável, num nível mais normal. Porque as nossas cobranças e críticas no Brasil tendem a ser completamente distantes do que deveria ser uma crítica esportiva. Claro que existem casos específicos, casos de postura, em que você tem que ser mais duro e tudo mais, mas eu entendo que, assim, em geral, os títulos servem para, sabe, aquele cara que onde a coisa estava começando a ficar muito pesada, você baixa um pouco o tom das coisas. Isso se aplica, desculpa, Bernardo, isso se aplica ao Ramon Dias? Porque foi um começo de ano turbulento para o Ramon, né? Principalmente pelo que aconteceu na Libertadores. O Corinthians não se classificou para a fase de grupos. Os jogos começaram a ser uma final atrás da outra para o Ramon. Se perder, cai. Ali se perder, cai. Agora tem o jogo com o Palmeiras. Agora tem o jogo com não sei quem. Agora tem o jogo com não sei quanto. Ele talvez não chegue no Campeonato Brasileiro. E você sempre pontuou aqui, inclusive, que se a gente pegasse do ponto de vista objetivos alcançados, né? Sim. O Zupac fez muito, fazer justiça, o Zupac trouxe muito também essa coisa, né? E o trabalho do Ramon, assim, vamos lá, ele classificou o Corinthians para a Libertadores quando todo mundo achava que o Corinthians ia cair. Ele tira da briga e coloca na Libertadores. Aí ele leva a uma semifinal de Sul-Americana e uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo com, né, e com o bonde andando ali, com os jogadores chegando. E poupando o tempo todo, e poupando o tempo todo. Competições. Aí ele tem um começo de ano onde isso é terrível, ter sido eliminado na Libertadores sem chegar na fase de grupos é terrível. Claro que tem um peso muito grande para quem foi. E da forma como foi, como foram os 4 jogos. Então isso tem um peso terrível. Mas ele ganha o Paulista da forma como a gente já falou aqui bastante. E, de certa forma, se você pensar no planejamento, estou falando de jogadores, de rodar elenco, como fez no Campeonato Paulista, em vários jogos e tudo. Quer fazer um balanço do trabalho dele? A coisa funcionou. A coisa funcionou do ponto de vista, claro, do Campeonato Paulista. Tanto é que ele chega com o time completinho. Então, o Garro, ele recuperaram ainda o Coronado nos últimos 10 dias, e você tem o Garro que não estava com 100%, mas você ainda conseguiu ter o Garro na final. Então, assim, a pergunta é, muda o olhar para o Ramon ou, de novo, aquela história, vamos esperar 3, 4 rodadas do Brasileiro? Não, acho que não muda. Eu acho que ele tem 2 grandes erros de escalações no mata-mata. Um contra o Flamengo, na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, e outro contra o Barcelona, em Guayaquil. No mais, eu acho que, se você fizer um balanço, o trabalho dele... custou a Libertadores e outro a Copa do Brasil. Isso. Não sei se é passado o Flamengo, mas são erros de jogos bem pontuais. Mas... Por outro lado, quando você olha... Por exemplo, você fala assim, olha, vou armar o time com Garro, Memphis, Yuri Alberto, 3 jogadores marcando. Eu diria, antes de ver o time jogar, não faz isso. Não faz isso. O time com ele funciona. A melhor versão de todas as tentativas dele
4-3-3 com outro jogador, com um atacante em vez do Garro, linha de 5 atrás, 3 zagueiros, é essa. Tá. E funciona na maior parte das vezes. Eu concordo quando você disse que o Corinthians tem um time forte. Né? O Corinthians tem um time titular, um time do Corinthians, quando todos podem jogar, é um time forte, um time competitivo, mas ele tem algumas coisas que exigem adaptação. O Ramon, até porque é um técnico antigo, jogou muito assim em outras épocas, porque era muito normal jogar assim. Então eu acho que, no geral, a gente fazendo um apanhado, o trabalho dele é bom. O trabalho dele é bom, até porque se você for pensar em não Acho que fazer... ele está com crédito. Eu acho que ele tem crédito. dá crédito Sim. agora. Até porque se ele for pensar em não fazer isso, tem que tirar um desses 3 jogadores Se de ele frente, tivesse não dá pra mexer. Se ele tivesse perdido o título, eu acho que ele ia antes do que o Dorival. Ah, sim. Vai amanhã. Até porque a derrota hoje seria uma tragédia depois de 1 a 0. Claro, seria uma tragédia. Então, a situação é outra. Ganhou o título. Futebol funciona exatamente disso daí. Assim, ganhou, perdeu. Fábrica de emoções. Você vai ver a pancadaria em cima do Abel, que já deve ter começado. Né? E um cara que ganhou pouco, mas ganhou quase nada, né? Pois é. Mas a pancadaria perder pro Corinthians, nossa. Vai ter um monte de gente achando que acabou o ciclo, que já era, que não sabe nada. Tal. É assim que funciona. Eu acho que o Ramon, quando precisa mexer, e esses 2 jogos, para mim, foram assim, erros muito grandes nas 2 escalações. Em Guayaquil, ele largou o trio ofensivo desconectado do resto da equipe. E no Flamengo ele botou o Coronado para marcar o Flamengo. Quer dizer, uns negócios malucos, mas tudo bem. Méritos dele, eu acho que foi conseguir montar e definir um meio de campo que teve algumas trocas. Já foi o Bidon titular, você tinha Martínez titular, Ranieri no banco, aí ele vem com o Martínez, Ranieri e o Carrilho, que veio de graça. Joga o Martínez pro lado. Não custou nada. Mas o Carrilho e o Hugo são os melhores jogadores para mim do E aí, estadual. você pega o meio de campo do Corinthians, a hora que você pega este setor e confronta com o Palmeiras, e este setor é responsável, para mim, por muita coisa que aconteceu ano passado. Porque ao melhorar o meio de campo, você redefine a vida do Yuri Alberto. O Garro, aí vem o Memphis. Né? Memphis, Yuri Alberto, Garro. E um meio de campo para suportar esses caras, para dar suporte para eles. Então você tem Ranieri, precisa do jogo físico, ele tem. Não é um jogo mais técnico. Ranieri foi o melhor jogador em campo. Rapaziada, vocês viram aí, né? Tô rouco, hein? Eu já tô perdendo a voz. Tô perdendo a voz, fiel. Desculpa aí, tô perdendo a voz já. Já tá queimando aqui já. Mas vocês viram, pô. A imprensa... Falar no microfone. A imprensa não quer aceitar que o Corinthians foi campeão. Eles vão arrumar meio mundo de argumento. Vários argumentos. Porque o Coringão atrapalhou os planos deles. O Coringão torou o Palmeiras. Chupa porco. Fiel, tô aqui meio doido. Tô aqui com a voz sem voz. Isso aqui é Corinthians. Eu sou corintiano de verdade. Eu sou corintiano. Representa com like. Né? Uns canal que tem aí. Ó, só assista vídeo de canal que tem camisa do Corinthians.